Há mais de 230 milhões de anos, a Terra era um mundo irreconhecível. Os continentes estavam unidos em um único supercontinente, Pangeia, um imenso bloco de terra cercado pelo Oceano Pantalassa, onde os desertos se estendiam por milhares de quilômetros e as estações eram extremas. Nesse cenário, o planeta se recuperava lentamente da pior extinção de sua história, a do Permiano-Triássico, que havia eliminado 90% das espécies marinhas e 70% das terrestres. A biosfera, dizimada, oferecia uma tela em branco, onde novas formas de vida começavam a experimentar a sobrevivência. Os primeiros dinossauros surgiram nesse mundo hostil, no que hoje conhecemos como América do Sul. Ali, nas planícies úmidas da atual Argentina, caminharam o Eoraptor, o Herrerasaurus e o Staurikosaurus, os pioneiros de uma nova era. Eram criaturas pequenas, ágeis, mal ultrapassavam o tamanho de um cão grande. No entanto, seu sucesso não residia na força bruta, mas em uma combinação de características que os fariam perdurar por mais de 160 milhões de anos. Postura ereta, velocidade, pulmões eficientes e uma biologia preparada para resistir à instabilidade climática do Triássico. O Eoraptor lunensis, cujo nome significa ladrão do amanhecer, é considerado um dos dinossauros mais antigos conhecidos. Seus restos foram encontrados no Vale da Lua, na província de San Juan, Argentina. Tinha pouco mais de 1 metro de comprimento e pesava cerca de 10 quilos. Sua dentição irregular, composta por alguns dentes curvados como os de um carnívoro e outros retos como os de um onívoro, revela que se encontrava em um ponto intermediário da evolução, ainda não especializado, mas adaptável. Sua estrutura pélvica e seus longos membros posteriores lhe permitiam mover-se rapidamente sobre 2 patas, uma característica que seria fundamental na evolução posterior dos terópodes. Quase ao mesmo tempo, outro habitante do Triássico caminhava sobre as mesmas terras, o Herrerasaurus ichigualastensis, que podia atingir até 6 metros de comprimento. Era um caçador mais avançado, com dentes serrilhados, garras curvas e uma mandíbula poderosa. Seu esqueleto revela uma sofisticação anatômica surpreendente para sua antiguidade. Articulações flexíveis, uma cauda rígida para o equilíbrio e uma musculatura adaptada à caça ativa. Era, em muitos sentidos, o primeiro predador verdadeiramente dinossauro. O clima do Triássico variava violentamente entre estações úmidas e áridas. Em algumas regiões, chuvas torrenciais transformavam os vales em lamaçais. Em outras, o calor rachava a terra e fazia os rios desaparecerem. A vida sobrevivia à beira do colapso. Os dinossauros primitivos compartilhavam seu ambiente com outros répteis, como os cocodrilomorfos, ancestrais dos crocodilos, e os sinapsídeos, os répteis mamiferoides que dominaram antes do cataclismo do Permiano. Mas aqueles antigos senhores do planeta já estavam em declínio. Seu metabolismo lento e suas posturas espalhadas os tornavam desajeitados diante das novas condições ambientais. Os dinossauros, com suas patas posicionadas sob o corpo e um andar ereto, possuíam uma vantagem evolutiva crucial. Nos ecossistemas daquela época, cada nicho era disputado. Os herbívoros primitivos, como o Lesotosaurus e o Plateosaurus, alimentavam-se de samambaias e coníferas, enquanto pequenos predadores caçavam insetos, répteis e filhotes indefesos. A competição era feroz, mas as regras estavam mudando. As erupções vulcânicas liberavam dióxido de carbono na atmosfera, o oxigênio era escasso e a temperatura global aumentava. No entanto, em meio a essa adversidade, os dinossauros prosperavam. Seu sistema respiratório, possivelmente semelhante ao das aves modernas, lhes permitia aproveitar melhor o ar rarefeito. O sucesso inicial desses animais não foi imediato nem absoluto. Durante milhões de anos, coexistiram com uma grande diversidade de espécies que disputavam o domínio da Terra. Os rauisuquídeos, enormes predadores quadrúpedes aparentados aos crocodilos, pareciam destinados a governar o Triássico. Mas sua dependência do calor ambiental e sua limitada capacidade de adaptação os condenaram quando o planeta começou a esfriar. Os dinossauros, mais resistentes e eficientes, tomaram lentamente seu lugar. A paisagem era um mosaico de contrastes. Florestas de coníferas e cicas cobriam as zonas úmidas, enquanto vastos desertos de areia vermelha se estendiam em direção aos trópicos. Os rios arrastavam sedimentos que, milhões de anos depois,
preservariam os ossos fossilizados desses pioneiros. No crepúsculo do Triássico, pequenos grupos de Eoraptor caçavam insetos sob a sombra das samambaias arbóreas, enquanto um Herrerasaurus observava das alturas, pronto para se lançar sobre qualquer presa desavisada. A estrutura social desses primeiros dinossauros ainda é um mistério. Não há provas claras de comportamento em grupo, mas algumas concentrações de fósseis sugerem que poderiam deslocar-se em pequenos bandos ou reunir-se em torno de fontes de água. Seu sucesso, mais do que na cooperação, residia na eficiência individual. O instinto de sobrevivência, a agilidade e a capacidade de adaptar-se a diferentes dietas os fizeram prosperar quando outras linhagens desapareciam. O registro fóssil também mostra como, desde o início, os dinossauros começaram a se diversificar. Alguns adotaram dietas estritamente herbívoras, desenvolvendo pescoços longos e corpos maciços para alcançar as copas das árvores. Outros se especializaram na caça rápida, aprimorando suas garras e presas. Essa radiação evolutiva foi lenta, mas constante, marcando o início da divisão entre os grandes grupos que dominariam o Mesozoico. Enquanto isso, o planeta continuava em transformação. Pangeia começava a se fraturar pela atividade tectônica, abrindo fendas que mais tarde formariam os oceanos Atlântico e Índico. As correntes marinhas alteravam os climas, e novas espécies surgiam a cada ciclo de adaptação e extinção. Nas sombras do Triássico, sem saber, os dinossauros se preparavam para sua ascensão definitiva. A cada geração, as mutações se acumulavam, favorecendo a resistência, a velocidade e a inteligência instintiva. Os predadores tornavam-se mais ágeis, os herbívoros mais robustos e resistentes. Era o prelúdio de um domínio que se estenderia por toda a Terra durante mais de 160 milhões de anos. E embora ainda fossem apenas mais um entre muitos grupos de répteis, seu destino já estava selado pela seleção natural. O vento árido do Triássico soprava sobre os ossos dos antigos senhores do planeta, os sinapsídeos que haviam desaparecido. Em seu lugar, uma nova linhagem se erguia, ainda pequena, mas imparável. Os dinossauros não apenas sobreviveram, mas transformaram para sempre a história da vida na Terra. E no horizonte daquela era incerta, o tempo preparava o próximo passo, a grande divisão que separaria os dinossauros em dois caminhos evolutivos distintos e definiria a anatomia do poder durante todo o Mesozoico. A grande divisão evolutiva, Saurischios versus Ornitischios. A história dos dinossauros, como toda grande epopeia natural, não se define por um único instante, mas por uma bifurcação. Em meados do Triássico, há cerca de 225 milhões de anos, quando as primeiras linhagens começavam a se consolidar, ocorreu uma divisão silenciosa. Uma cisão anatômica que marcaria para sempre o curso de sua evolução. De uma mesma origem reptiliana surgiram dois ramos distintos, os saurísquios, de quadris semelhantes aos dos répteis modernos, e os ornitísquios, de quadris parecidos com os das aves. Essa diferença óssea, aparentemente trivial, acabaria determinando quem seriam os predadores mais temíveis e quem seriam os herbívoros dominantes do futuro. A característica-chave estava na pelve. Nos saurisquianos, o púbis apontava para a frente, como nos répteis primitivos. Nos ornitísquios, ao contrário, esse osso girou para trás, paralelo ao isquio, criando uma cavidade abdominal mais ampla, ideal para uma digestão prolongada de plantas. Essa simples alteração anatômica deu origem a duas estratégias evolutivas opostas, mobilidade e ataque versus defesa e resistência. O que começou como uma variação estrutural transformou-se em uma verdadeira guerra de designs que perduraria por mais de 160 milhões de anos. Os saurísquios, literalmente de quadril de réptil, se dividiram em dois grandes grupos, os terópodes e os sauropodomorfos. Os primeiros tornaram-se carnívoros bípedes, antecessores do Allosaurus, do Spinosaurus e do lendário Tyrannosaurus rex, enquanto os segundos evoluíram para herbívoros gigantes de pescoço longo, como o Diplodocus e o Brachiosaurus. Sua arquitetura corporal era projetada para o domínio, músculos potentes, esqueletos leves e uma respiração eficiente que mais tarde daria origem a uma linhagem impensada, as aves. Por outro lado, os ornitísquios, de quadril de ave, seguiram um caminho muito diferente.
Foram animais eminentemente herbívoros, muitos deles pequenos no início, mas cada vez mais especializados na defesa coletiva e na adaptação a diferentes ambientes. De sua linhagem surgiriam os estegossauros com placas dorsais, os anquilossauros cobertos por armaduras ósseas, os ceratopsídeos com grandes chifres e os hadrossauros com bicos de pato. Neles, a inovação anatômica não era a velocidade, mas a cooperação e a sofisticação do comportamento. A divisão entre ambos os grupos não ocorreu de forma repentina. Durante milhões de anos, os fósseis mostram espécies intermediárias que compartilham traços de ambas as linhagens. No entanto, a pressão ambiental, composta pelo clima seco, a escassez de presas e a competição entre carnívoros e herbívoros, foi impulsionando a especialização. Em um planeta ainda unificado por Pangeia, onde os desertos se estendiam do Equador até os polos, apenas sobreviviam aqueles capazes de se adaptar a condições extremas. Os saurísquios dominaram os nichos de caça. No registro fóssil do final do Triássico, surgem espécies como o Coelophysis, um predador leve que caçava em grupo e já demonstrava a elegância do design que caracterizaria os terópodes do Jurássico. Tinha um corpo delgado, pescoço flexível e fortes membros posteriores que lhe permitiam alcançar presas com precisão cirúrgica. Seu esqueleto revela um cérebro relativamente grande, indicando coordenação e visão avançadas. Era a encarnação do caçador moderno em um mundo ainda primitivo. Os sauropodomorfos, por outro lado, apostaram na massa e na longevidade. Sua estratégia era simples: crescer até se tornarem intocáveis. O Plateosaurus, com até 9 metros de comprimento, erguia-se sobre as patas traseiras para alcançar as copas das coníferas. Seu pescoço e cauda atuavam como contrapesos perfeitos, uma arquitetura natural que antecipava a magnificência dos gigantes jurássicos. Neles, a evolução experimentava o tamanho como mecanismo de defesa, e funcionou. Nenhum predador terrestre do Triássico podia abater um adulto saudável. Enquanto isso, os ornitísquios expandiam-se lentamente pelos limites ecológicos, margens de rios, planícies e zonas áridas. Eram animais menores, mas sua inovação estava na boca. O Lesotosaurus, um dos primeiros de sua linhagem, possuía uma bateria de dentes especializados em cortar folhas e caules fibrosos, um design que antecipava as complexas dentições dos herbívoros cretáceos. Sua pelve larga e sua capacidade de armazenar grandes volumes de alimento o tornavam um eficiente processador biológico, uma verdadeira fábrica de digestão lenta que transformava as plantas do Triássico em energia pura. Com o tempo, as diferenças entre ambos os grupos tornaram-se intransponíveis. Os saurisquianos desenvolveram uma fisiologia mais ativa, provavelmente de sangue quente, que lhes permitia mobilidade constante. Os ornitísquios, em contrapartida, aperfeiçoaram sua armadura óssea e sua capacidade de formar rebanhos, encontrando força na quantidade. Era o equilíbrio biológico de duas filosofias opostas: o movimento e a defesa, a caça e a resistência, a solidão e a cooperação. A paleontologia moderna revelou que essa divisão não foi apenas anatômica, mas também respiratória. Os saurísquios possuíam um sistema de sacos aéreos conectado aos pulmões, semelhante ao das aves, que lhes permitia um fluxo contínuo de oxigênio. Isso explicaria como podiam manter uma atividade elevada mesmo em condições pobres de ar. Os ornitísquios, por sua vez, desenvolveram cavidades internas reforçadas para suportar melhor o peso e proteger os órgãos vitais. Cada estrutura, cada osso respondia a uma necessidade ambiental específica. Essa separação marcaria o rumo de toda a era mesozoica. Os saurisquianos dominaram os trópicos e as zonas costeiras, onde as presas eram abundantes. Os ornitísquios, mais pacientes, prosperaram nas regiões interiores, onde as plantas eram duras e a água escassa. Com a fragmentação progressiva de Pangeia, ambos os grupos começaram a divergir geograficamente. Novos ecossistemas emergiam e, com eles, novas formas de vida. As futuras terras da América, África, Ásia e Europa se povoaram de espécies únicas que seguiriam as mesmas regras evolutivas, mas em cenários distintos. Os paleontólogos ainda debatem as origens exatas dessa divisão, já que alguns estudos recentes sugerem que o modelo clássico pode não ser tão claro e que certos ornitísquios primitivos compartilham mais afinidades com os terópodes do que se acreditava antes.
No entanto, além das reinterpretações modernas, a marca dessa separação continua visível em cada fóssil. Dois designs anatômicos opostos, duas estratégias de sobrevivência que coexistiram durante milhões de anos sem se extinguirem mutuamente. Na penumbra do final do Triássico, os ecossistemas estavam em equilíbrio precário e qualquer pequena mudança podia romper essa delicada estabilidade. O Triássico Médio e a luta pela sobrevivência. O Triássico foi uma era de reconstrução. O planeta, ainda cicatrizado pela grande extinção do Permiano, encontrava-se em um processo de lenta recuperação. A vida havia voltado a colonizar os desertos, os pântanos e os mares interiores, mas cada novo ecossistema era um campo de batalha. Cada espécie que surgia precisava competir com os vestígios das antigas dominantes e com novas formas de vida que lutavam para ocupar os nichos vazios. A sobrevivência não era um direito, era um desafio constante. Os dinossauros, ainda escassos e pequenos, não eram os senhores do mundo. Compartilhavam vales, planícies e florestas primitivas com criaturas temíveis. Os rauisuquídeos, parentes distantes dos crocodilos atuais, caminhavam erguidos sobre as patas traseiras e podiam alcançar 6 metros de comprimento. Os etosaurídeos, cobertos por placas ósseas, fuçavam o solo em busca de raízes, e os sinapsídeos, os chamados répteis mamiferoides, ainda sobreviviam em tocas ou nas sombras dos pântanos. Era um tempo em que a Terra parecia indecisa entre o passado e o futuro. Nesse cenário, os dinossauros lutavam para conquistar seu espaço. Sua vantagem era a eficiência. As patas posicionadas sob o corpo lhes permitiam mover-se rapidamente e percorrer longas distâncias sem se exaurirem. Seu esqueleto, mais leve e pneumático, favorecia uma respiração constante. E embora não fossem os maiores nem os mais fortes, sua resistência lhes dava vantagem em um planeta que alternava entre o fogo e a seca. O Triássico Médio, entre 247 e 237 milhões de anos atrás, foi uma era de transição climática. O planeta aquecia-se sob uma atmosfera densa de dióxido de carbono. Os verões eram abrasadores, os invernos secos e frios. As florestas tropicais haviam se reduzido, deixando vastos desertos de solo vermelho. Os herbívoros deslocavam-se entre oásis efêmeros e os carnívoros os espreitavam nas sombras. Era uma luta silenciosa, mas constante. Cada amanhecer trazia consigo a possibilidade da extinção. Nos pântanos e rios do atual sul da África surgiram alguns dos primeiros plateussauros primitivos, dinossauros herbívoros que começavam a dominar a paisagem. Eram bípedes de pescoço longo e podiam alimentar-se tanto de vegetação rasteira quanto de ramos altos. A capacidade de erguer-se sobre as patas traseiras para alcançar folhas era uma inovação evolutiva que os diferenciava dos herbívoros répteis anteriores. Cada um de seus movimentos representava um avanço em direção ao futuro Jurássico, mas ainda não estavam sozinhos. Nas planícies de Pangeia, os rauisuquídeos, como o Postosuchus, reinavam como predadores supremos. Seu corpo era projetado para a caça, músculos potentes, cauda rígida e uma mordida devastadora. Caçavam de emboscada, escondendo-se entre a vegetação seca para atacar com precisão. Seus fósseis, encontrados na América do Norte e na Europa, revelam uma criatura que parecia antecipar a ferocidade dos grandes carnívoros do futuro, mas com um design mais arcaico. Eram os senhores momentâneos da cadeia alimentar, e os jovens dinossauros precisavam evitar cruzar seus caminhos. Nas costas úmidas e nos lagos interiores a vida florescia timidamente. Os anfíbios temnospôndilos, alguns com mais de 3 metros de comprimento, espreitavam nas águas. Eram herdeiros distantes dos primeiros vertebrados terrestres, sobreviventes de uma linhagem que havia dominado os pântanos por milhões de anos, mas seu tempo chegava ao fim. As mudanças climáticas, cada vez mais áridas, reduziam os habitats aquáticos. A evolução inclinava-se em favor dos animais plenamente terrestres, e nesse ponto, os dinossauros tinham todas as vantagens. Os céus, por sua vez, começavam a se povoar de novas criaturas. Os pterossauros, os primeiros vertebrados voadores, surgiram no final do Triássico Médio. Suas asas, formadas por uma membrana sustentada por um dedo enormemente alongado, permitiam que planassem sobre rios e costas em busca de peixes ou insetos.
Eram frágeis, mas seu domínio do ar lhes dava uma perspectiva que nenhuma outra criatura possuía. Naquele tempo, os dinossauros ainda não conquistavam os céus, mas o conceito de voo já existia, suspenso acima deles, antecipando um futuro que apenas alguns alcançariam. A vida no Triássico era um equilíbrio precário. À noite, as temperaturas caíam drasticamente e o calor do dia não bastava para sustentar grandes populações. As chuvas, quando vinham, chegavam com violência, devastando o solo e os ninhos. Nesse ambiente, a adaptabilidade era a moeda mais valiosa. Os dinossauros, com seu metabolismo mais ativo, resistiam melhor às oscilações extremas do que seus competidores. Ao contrário dos sinapsídeos, que dependiam de tocas e abrigos, eles podiam sobreviver ao ar livre, migrando conforme a estação ou a caça. Os ecossistemas se organizavam em ciclos curtos e brutais. Os herbívoros eram o alimento dos carnívoros, e os carnívoros, por sua vez, alimentavam os decompositores que nutriam a terra. Tudo dependia do delicado pulso das chuvas. Quando estas falhavam, o deserto se expandia e os corpos ficavam expostos ao sol, transformando-se em fósseis futuros. Em tais condições extremas, os dinossauros demonstraram uma capacidade de resistência que seria a chave de sua expansão posterior. Não apenas sobreviviam, mas se multiplicavam. No final do Triássico Médio, as primeiras comunidades complexas começaram a se formar. Pequenos grupos de coelophyses, dinossauros carnívoros esguios e velozes, caçavam em grupo. As evidências fósseis encontradas no Novo México mostram concentrações de esqueletos que sugerem comportamento gregário. Essa cooperação inicial mudou as regras do jogo. Pela primeira vez, a inteligência social começou a ter tanto peso quanto a força física. Os predadores deixaram de ser solitários, aprenderam a planejar. Nas zonas mais férteis da Pangeia, as florestas de coníferas e cicadáceas se estendiam entre dunas e lagoas efêmeras. Ali, os dinossauros herbívoros encontravam refúgio e alimento. Nesses ambientes, o equilíbrio entre as espécies atingiu um ponto de estabilidade. Os herbívoros limpavam as florestas, os carnívoros controlavam suas populações e os decompositores mantinham a fertilidade do solo. A Terra parecia ter encontrado uma nova harmonia biológica, mas essa calma era apenas o prelúdio de uma tempestade. Nas profundezas do planeta, os vulcões acumulavam pressão. Nas bordas da Pangeia, o magma abria caminho lentamente. As erupções massivas na região do que hoje é o Brasil e a África logo liberariam toneladas de gases na atmosfera, desencadeando um desequilíbrio climático que provocaria uma das extinções mais decisivas da história da vida. Mas os dinossauros, já adaptados às oscilações extremas do Triássico Médio, seriam os únicos preparados para resistir. A extinção Triássico-Jurássica. Há 201 milhões de anos, o planeta entrou em uma era de fogo. O que começou como uma série de erupções localizadas transformou-se em um dos eventos vulcânicos mais colossais da história geológica da Terra. As placas tectônicas que mantinham unido o supercontinente Pangeia começaram a se fraturar, abrindo fendas incandescentes de milhares de quilômetros. Desses rasgos brotou um oceano de magma, um fluxo lento, mas imparável, que liberou nuvens de dióxido de carbono, enxofre e cinzas para o céu. A atmosfera tornou-se irrespirável, os mares se acidificaram e os céus do Triássico adquiriram um tom avermelhado permanente. Os ecossistemas, já frágeis após milhões de anos de secas e oscilações térmicas, colapsaram um após o outro. O que se seguiu foi uma extinção em massa, a quarta grande catástrofe biológica da história do planeta. Mais de 70% das espécies terrestres e marinhas desapareceram em menos de 1 milhão de anos. Os oceanos perderam seus amonites e corais primitivos. Os continentes, seus anfíbios gigantes e répteis dominantes. O equilíbrio que sustentava o mundo desde o final do Permiano desabou. As causas exatas ainda são debatidas, mas as evidências apontam para um principal culpado: o vulcanismo massivo do Atlântico Central. As erupções colossais formaram o que hoje conhecemos como as Províncias Magmáticas do Atlântico Central, CAMP, um gigantesco conjunto de basaltos que cobriu partes da América do Sul, África e América do Norte. Cada uma dessas erupções pode ter liberado mais dióxido de carbono do que toda a humanidade moderna em centenas de milhares de anos.
A consequência foi um aumento abrupto da temperatura global e um colapso químico nos oceanos. Os registros de isótopos de carbono em sedimentos marinhos mostram uma mudança súbita, um sinal inequívoco de um planeta sufocado por gases de efeito estufa. As temperaturas subiram entre 4 e 8 graus, os polos derreteram e o nível do mar aumentou drasticamente. As chuvas tornaram-se ácidas, destruindo florestas e alterando o pH dos rios. A cadeia alimentar se quebrou desde sua base. As plantas não resistiram às variações climáticas, os herbívoros morreram de inanição e os carnívoros ficaram sem presas. Em terra, os rauisuquídeos, antigos predadores do Triássico, desapareceram quase por completo. O mesmo aconteceu com os grandes anfíbios, dependentes de ambientes úmidos. Os répteis marinhos mais primitivos, incapazes de suportar as mudanças na salinidade e na acidez dos oceanos, extinguiram-se sem deixar descendentes. Apenas alguns grupos, como os pequenos crocodilianos e os primeiros mamíferos insetívoros, sobreviveram escondidos em tocas ou em regiões menos afetadas pelos gases vulcânicos. Mas houve um grupo que não apenas resistiu, como aproveitou o caos: os dinossauros. Seu triunfo não foi imediato, mas foi decisivo. Graças à sua fisiologia mais eficiente, provavelmente endotérmica, e à capacidade de percorrer grandes distâncias em busca de alimento, eles sobreviveram ao cataclismo com vantagem evolutiva sobre os demais. Enquanto o planeta sufocava, os dinossauros menores encontraram refúgio nas novas paisagens fragmentadas. Seu metabolismo ativo, sua postura ereta e seu sistema respiratório avançado lhes permitiram suportar a escassez de oxigênio e as altas temperaturas. Onde outros caíam, eles continuavam a caminhar. Os mares, em contrapartida, transformaram-se em cemitérios. O excesso de dióxido de carbono dissolvido na água gerou uma acidificação extrema que destruiu conchas, recifes e plâncton calcário. Com a base do ecossistema marinho destruída, cadeias tróficas inteiras ruíram. A extinção foi tão rápida que, em alguns estratos, os paleontólogos encontraram camadas de sedimentos sem vestígios de fósseis, desertos biológicos comprimidos na pedra. Durante dezenas de milhares de anos, o planeta foi um ermo. Nos continentes, as chuvas ácidas devastavam as florestas, deixando apenas coníferas dispersas e samambaias resistentes. Os incêndios, provocados por relâmpagos e por gases inflamáveis liberados do subsolo, cobriam o céu de fuligem. O sol mal penetrava a espessa camada de fumaça, e as temperaturas, após um pico abrasador, caíram abruptamente. Foi um inverno vulcânico. Nesse cenário devastado, as criaturas sobreviventes adaptaram-se a um mundo em penumbra. Na atual Groenlândia, registros fósseis desse período revelam algo extraordinário. Pegadas de pequenos dinossauros cruzando uma paisagem coberta de cinzas. São rastros de esperança em um planeta desolado. Essas pegadas pertenciam aos primeiros terópodes e saurópodes do Jurássico inicial. Haviam resistido ao inferno e agora se expandiam em um mundo quase vazio. Sua concorrência havia desaparecido, os nichos ecológicos estavam desocupados. Pela primeira vez, os dinossauros tornaram-se os verdadeiros senhores da Terra. A extinção Triássico-Jurássica não foi apenas um fim, mas uma purga evolutiva. Eliminou as criaturas que dependiam de condições estáveis e deixou o caminho livre para aquelas capazes de suportar a mudança constante. Forjados na adversidade, os dinossauros mostraram-se a forma de vida mais resiliente de seu tempo. Em poucos milhões de anos, sua diversidade se multiplicou. Os herbívoros cresceram em tamanho. Os carnívoros aperfeiçoaram suas estratégias de caça, e novas espécies ocuparam cada canto do planeta. Os registros geológicos mostram que, após o cataclismo, os níveis de dióxido de carbono começaram a diminuir gradualmente. As plantas se recuperaram, as florestas se expandiram novamente e os ecossistemas renasceram sob novas regras. Era o amanhecer do Jurássico, uma era de estabilidade climática e abundância vegetal. As chuvas retornaram com força, os rios se multiplicaram e os mares voltaram a se encher de vida. Nesse novo cenário, os dinossauros encontraram as condições ideais para prosperar. A paisagem da Terra mudou radicalmente. Onde antes havia desertos, surgiram florestas temperadas. Coníferas, ginkgos e cicadáceas formaram extensos mantos verdes, alimentando os primeiros gigantes herbívoros.
Os continentes, ainda próximos entre si, permitiram que as espécies migrassem livremente, colonizando territórios distantes. Em poucos milhões de anos, os dinossauros se diversificaram além de toda comparação. Os saurópodes dominavam as planícies, os terópodes caçavam em bandos, e os ornitísquios começavam a evoluir novas defesas. O domínio do Jurássico. Quando a fumaça do Triássico se dissipou, o mundo despertou diferente. A Terra havia se transformado em um planeta verde, quente e exuberante. As chuvas eram frequentes, os mares se espalhavam sobre os continentes recém-fraturados, e os vulcões, exaustos após milênios de atividade, permaneciam silenciosos. A atmosfera, agora mais estável, continha níveis crescentes de oxigênio. Era o início do Jurássico, uma era de renascimento biológico, onde os dinossauros, após sobreviver ao caos, tornaram-se os verdadeiros soberanos do planeta. Nas planícies, os herbívoros cresciam até dimensões colossais. Os primeiros saurópodes, descendentes dos antigos plateosauros, desenvolveram pescoços capazes de alcançar as copas das árvores mais altas. O Diplodocus, com mais de 25 metros de comprimento, movia-se como uma torre viva entre as florestas de coníferas. Seu pescoço era uma estrutura de precisão evolutiva, vértebras ocas para reduzir o peso, tendões elásticos que funcionavam como contrapesos e um sistema respiratório eficiente, semelhante ao das aves modernas, que mantinha um fluxo constante de ar. Alimentar-se já não exigia competir no chão, o próprio céu havia se tornado sua mesa. Ao seu lado, o Brachiosaurus desafiava as proporções do corpo animal. Com o pescoço ereto e as patas dianteiras mais longas que as traseiras, podia alcançar alturas superiores a 13 metros. Era o titã de seu tempo, um gigante pacífico que precisava de toneladas de folhas todos os dias para sobreviver. Seu coração, do tamanho de um carro moderno, precisava bombear sangue com enorme pressão para manter seu cérebro irrigado. A anatomia desses colossos não era apenas uma curiosidade, era uma declaração de supremacia. Em um mundo sem predadores capazes de derrubá-los, seu tamanho era sua melhor defesa. Os carnívoros, entretanto, não ficaram atrás. Os terópodes, herdeiros dos antigos coelophyses, evoluíram para formas maiores, rápidas e letais. O Allosaurus, predador emblemático do Jurássico, dominava as planícies do hemisfério norte. Media mais de 8 metros de comprimento e possuía mandíbulas capazes de rasgar carne com força devastadora. Caçava sozinho ou em pequenos grupos, espreitando desde a sombra das florestas. Seus olhos, orientados para a frente, conferiam visão estereoscópica, um traço avançado que permitia calcular distâncias com precisão mortal. O Jurássico não foi apenas a era dos gigantes, mas também da abundância. As florestas se estendiam por toda a Pangeia fragmentada. América, África e Eurásia eram agora territórios separados por mares jovens. Esse isolamento geográfico promoveu uma explosão evolutiva. Em cada região, novas espécies de dinossauros surgiam, adaptadas a seus ambientes particulares. Os climas úmidos e as estações previsíveis permitiam que as populações crescessem sem interrupção. O planeta era um jardim fértil, e os dinossauros, seus jardineiros e predadores. Os ornitísquios, por sua vez, começaram a florescer nessa era. O Stegosaurus, com suas icônicas placas dorsais e cauda armada com espinhos, caminhava pelas planícies do oeste da América do Norte. Apesar de seu aspecto intimidador, era um herbívoro lento e seletivo, alimentando-se de samambaias e cicadáceas. As placas em suas costas, irrigadas por vasos sanguíneos, podem ter funcionado como radiadores térmicos ou estruturas de exibição. Cada movimento de seu corpo era uma lição de engenharia biológica, uma adaptação que equilibrava defesa, termorregulação e comunicação visual. Os mares também viviam seu auge. Ali reinavam os ictiossauros, répteis marinhos com corpos hidrodinâmicos que lembravam golfinhos modernos. Alguns atingiam 20 metros de comprimento e caçavam peixes e cefalópodes nas águas quentes do Jurássico Médio. Junto a eles nadavam os plesiosauros, com longos pescoços serpenteantes, e os pliosauros, com mandíbulas capazes de esmagar tubarões. As águas do planeta eram um espelho de sua superfície, um reino de colossos e predadores. Nos céus, os pterossauros se expandiam com elegância.
Espécies como Rhamphorhynchus e Pterodactylus cortavam o ar com asas membranosas impulsionadas por um dedo alongado. Alguns eram pescadores costeiros, outros carniceiros oportunistas que seguiam predadores terrestres. Sua presença marcou o início de uma competição aérea que, milhões de anos depois, culminaria na impressionante inovação, o voo verdadeiro das aves. Mas o verdadeiro segredo do sucesso jurássico não residia apenas no tamanho ou na força, mas na diversidade de estratégias. Os dinossauros haviam aprendido a ocupar cada canto do planeta. Nos trópicos, pequenos terópodes ágeis caçavam insetos e lagartos. Nas regiões temperadas, enormes saurópodes devastavam florestas inteiras. Alguns grupos, como os Compsognátidos, não ultrapassavam 70 centímetros e moviam-se entre restos de presas de grandes caçadores, desempenhando um papel ecológico essencial. À beira dos lagos, os primeiros dinossauros com rudimentos de penas caçavam sob a chuva, seus corpos cobertos por um fino pelo que retinha o calor. O equilíbrio natural do Jurássico foi uma sinfonia de interação ecológica. Os rebanhos de herbívoros, ao se deslocarem, criavam clareiras que favoreciam o crescimento de novas plantas. Os carnívoros controlavam suas populações. Os cadáveres alimentavam insetos, carniceiros e decompositores, que, por sua vez, devolviam nutrientes ao solo. Era um sistema fechado, autossuficiente, que funcionava com precisão durante milhões de anos. A vida havia alcançado um ponto de estabilidade que o planeta não conhecia desde antes do Permiano. No entanto, o domínio absoluto nunca é eterno. Sob a superfície, as forças tectônicas continuavam sua obra silenciosa. Os continentes se separavam cada vez mais, abrindo um novo oceano, o Atlântico. Esse movimento geológico alteraria as correntes marinhas, os climas regionais e a distribuição das espécies. Algumas populações ficariam isoladas, dando origem a novas formas. Outras desapareceriam lentamente, incapazes de se adaptar às mudanças. O equilíbrio começava a se inclinar novamente. Nos últimos milhões de anos do Jurássico, o ar tornou-se mais úmido e as florestas mais densas. Os saurópodes se concentraram em regiões abertas, enquanto os carnívoros se adaptaram a caçar na vegetação densa. Na China, surgiram pequenos terópodes com penas, como o Anchiornis, prelúdio de uma revolução biológica que mudaria o curso da história evolutiva. Entre eles, alguns experimentavam o salto, o planeio e o controle do ar. As asas estavam prestes a nascer. Diversidade de comportamentos e sociedades. No vasto mundo do Jurássico, os dinossauros já não eram simples bestas solitárias movidas pelo instinto. Evidências fósseis revelam que muitos haviam atingido um nível de comportamento complexo, com estruturas sociais, hierarquias, cooperação e até cuidado parental. Em um planeta onde o tamanho garantia a sobrevivência, a inteligência coletiva tornou-se a outra grande ferramenta evolutiva. A vida havia aprendido que, às vezes, sobreviver não dependia da força, mas da união. Pegadas fossilizadas encontradas no deserto de Winton, na Austrália, mostram trilhas paralelas de saurópodes se movendo na mesma direção. Aqueles vestígios não eram aleatórios. Formavam caminhos organizados, com os adultos no centro e os juvenis protegidos nas laterais. Essa disposição sugere deslocamentos em rebanhos. Em regiões onde os predadores espreitavam, os gigantes herbívoros viajavam juntos, formando muralhas vivas. Era uma estratégia instintiva, mas eficaz. Cada passo marcava a coordenação de uma espécie que, apesar do tamanho, entendia a força do grupo. O mesmo padrão se repete em outros continentes. Em Wyoming, rastros de diplodocos e apatossauros aparecem agrupados, sempre próximos a antigas fontes de água. O comportamento indica migrações sazonais, deslocamentos massivos em busca de vegetação fresca. Nesses percursos, os adultos provavelmente guiavam o grupo, enquanto os jovens aprendiam os caminhos que seguiriam por toda a vida. A biologia do cuidado e a transmissão de experiência começavam a moldar as relações entre gerações. No registro fóssil da Ásia, pequenos carnívoros como o Coelurus e o Compsognathus também deixam sinais de comportamento social. Seus restos aparecem juntos, possivelmente como vestígios de caças em grupo ou comunidades que compartilhavam território. A cooperação entre predadores médios teria sido uma vantagem frente a presas cada vez maiores e organizadas.
Em um mundo de gigantes, os pequenos descobriram que a inteligência era sua melhor arma. As provas mais diretas de cuidado parental vêm do fóssil de Maiasaura, descoberto milhões de anos depois no Cretáceo, mas que permite inferir uma conduta que teve origem no Jurássico. Os ninhos com ovos, os filhotes recém-nascidos e os restos de adultos ao redor revelam algo novo: proteção familiar. O instinto de nidificar, de resguardar a descendência, já existia em linhagens anteriores, como os prosaurópodes do Jurássico inicial. Alguns fósseis mostram ovos agrupados em estruturas circulares, cuidadosamente cobertos por terra ou vegetação. Neles, a vida havia aprendido a planejar o futuro. A comunicação entre dinossauros, embora impossível de observar diretamente, pode ser deduzida pela forma de seus corpos. Cristas, chifres e placas dorsais não eram apenas ornamentais. Em espécies como Stegosaurus ou Dilophosaurus, sua disposição simétrica e vascularização sugere uso em sinais visuais ou térmicos. As cristas podiam mudar de cor ao aquecer com o sol ou ao se encherem de sangue, servindo para intimidar, atrair parceiros ou estabelecer domínio. Na penumbra das florestas jurássicas, um despliegue de cor ou um rugido podia decidir o curso de um confronto sem necessidade de violência. Os sons também faziam parte dessa linguagem. Alguns dinossauros possuíam estruturas nasais alongadas ou ocas, como o Camarasaurus, capazes de ressoar com o ar. Essas cavidades funcionavam como câmaras acústicas, produzindo sons graves que podiam viajar grandes distâncias. Nas planícies cobertas de névoa, esses bramidos eram sinais de identidade, advertências ou chamados de acasalamento. Os ecos dessas vozes perdidas ainda ressoam na pedra. A organização social também implicava hierarquias. Em grupos de carnívoros como o Allosaurus, a cooperação durante a caça pode ter coexistido com a competição interna. As marcas de mordidas entre indivíduos de tamanho semelhante, encontradas em fósseis, sugerem disputas por liderança ou acesso a carcaças. A natureza não renunciava à violência, mas aprendia a canalizá-la. O domínio não se impunha apenas pela força, mas também pela intimidação e pelo ritual. Era o prelúdio de comportamentos sociais mais sofisticados que, milhões de anos depois, atingiriam sua forma plena nas aves. O comportamento gregário também transformou os ecossistemas. Nas zonas férteis da América do Norte e da África, manadas de herbívoros se deslocavam por rotas sazonais, gerando clareiras nas florestas que favoreciam a renovação da vegetação. A migração tornou-se um motor ecológico. O movimento constante de milhares de corpos alterava a paisagem, redistribuía nutrientes e moldava os habitats de outras espécies. As pegadas dos saurópodes criavam depressões que, após as chuvas, se transformavam em poças. Cada viagem deixava uma marca que mudava o ambiente para sempre. A convivência entre espécies nem sempre foi pacífica. Em alguns sítios do Jurássico tardio, os restos de herbívoros e carnívoros aparecem misturados, sinal de caçadas fracassadas ou encontros fortuitos em torno das fontes de água. Na natureza jurássica, os limites entre predador e presa se cruzavam constantemente. Mas mesmo nesses confrontos, a inteligência coletiva prevalecia. Os herbívoros formavam círculos defensivos, os predadores atacavam em direções coordenadas. A evolução havia se tornado um tabuleiro estratégico. Nem todos os comportamentos sociais eram altruístas. Alguns pequenos carnívoros desenvolveram o hábito do cleptoparasitismo, roubar presas caçadas por outros. Em ambientes onde os recursos eram abundantes, mas competitivos, essa estratégia garantia alimento sem risco. Outras espécies, por sua vez, especializaram-se em se alimentar de carniça, seguindo de longe os grandes predadores. Era uma rede invisível de interação. O caçador, o oportunista e o limpador compartilhavam o mesmo cenário. A ideia do dinossauro como um ser bruto e solitário ficou para trás. As evidências anatômicas e os rastros fósseis mostram que muitas espécies possuíam cérebros proporcionalmente grandes, lobos olfativos desenvolvidos e visão aguçada. O Jurássico foi uma era de evolução do comportamento, não apenas do corpo. Os primeiros sinais de cooperação, comunicação e cuidado parental foram os alicerces das sociedades animais modernas. Neles se gestava uma inteligência coletiva primitiva, um aprendizado compartilhado entre gerações.
Nos confins do Jurássico, enquanto as manadas percorriam as planícies e os caçadores espreitavam sob os fetos, algo completamente novo começava a tomar forma nos ramos dos menores linhagens. Alguns terópodes desenvolviam estruturas filamentosas na pele, uma inovação que mudaria a história da biologia para sempre. A evolução das penas e a origem das aves. A história do voo não começou no céu, mas no solo. Entre os terópodes do Jurássico tardio, pequenos caçadores ágeis e de movimentos precisos começaram a desenvolver um novo tipo de cobertura corporal. Não era pele, nem escamas, nem pelos. Eram filamentos finos de queratina, suaves e leves, que se estendiam pelo dorso, pelos braços e pela cauda. Eram as primeiras penas. Seu propósito inicial não era voar, mas proteger do frio, regular a temperatura e, talvez, comunicar. Mas aquelas estruturas, nascidas da necessidade, transformar-se-iam no maior salto evolutivo desde que a vida saiu do mar. Nas florestas úmidas do que hoje é a China, há cerca de 160 milhões de anos, esses pequenos dinossauros corriam entre samambaias e coníferas. Um deles, o Anchiornis huxley, media apenas 40 centímetros e era coberto por penas curtas no corpo, embora mais longas nos braços e nas pernas. Ele não podia voar, mas seus membros emplumados serviam para planar curtas distâncias ou controlar a descida de um galho. Era um experimento evolutivo, uma forma intermediária entre o salto e o voo. O passo seguinte foi dado por um animal que se tornaria um dos fósseis mais famosos da história, o Archaeopteryx litográfica. Descoberto em 1861 nas pedreiras de calcário de Solnhofen, na Alemanha, esse fóssil uniu pela primeira vez dois mundos, o dos dinossauros e o das aves. Media meio metro de comprimento, possuía dentes na mandíbula, garras nas asas e uma longa cauda óssea, mas seu corpo estava coberto por penas assimétricas projetadas para gerar sustentação. O Archaeopteryx não apenas podia planar, podia bater as asas. Era o primeiro voo conhecido na história do planeta. As penas, assim como as escamas, originaram-se de estruturas epidérmicas de queratina, mas a evolução as refinou até transformá-las em mecanismos aerodinâmicos perfeitos. Em sua forma mais primitiva, eram simples filamentos. Depois, ramificaram-se em estruturas mais complexas, com um eixo central, barbas e bárbulas que se encaixavam como um zíper natural. Cada pena era um sistema de engenharia biológica projetado para combinar leveza e resistência. Ao contrário das membranas dos pterossauros, as penas podiam ser reparadas, substituídas e adaptadas ao ambiente. O voo não surgiu de um único impulso. Existem duas teorias principais sobre como os dinossauros emplumados o desenvolveram: a hipótese das árvores para baixo e a hipótese do solo para cima. A primeira propõe que pequenos terópodes arborícolas, como o Microraptor, utilizavam suas penas para planar de árvore em árvore, aperfeiçoando o controle do ar até alcançar o voo ativo. A segunda sugere que corredores terrestres, ao saltar para capturar presas ou escapar de predadores, começaram a bater seus braços emplumados para ganhar impulso. Ambos os caminhos, diferentes mas complementares, podem ter convergido no mesmo resultado: um animal capaz de dominar o ar. O Microraptor Gui, encontrado na China e datado em 120 milhões de anos, representa uma das formas mais belas e reveladoras desse processo. Possuía penas longas não apenas nos braços, mas também nas pernas, formando um curioso design de 4 asas. Suas penas assimétricas e seu externo pequeno indicam que podia planar longas distâncias com precisão, controlando o ar com movimentos sutis. Seu corpo era leve e sua cauda emplumada funcionava como leme. Nele, o voo deixava de ser um acidente para se tornar uma arte. O desenvolvimento das penas também transformou a fisiologia. Os terópodes emplumados precisavam de altos níveis de energia para manter a temperatura corporal. Isso implicava um metabolismo mais rápido, pulmões mais eficientes e um coração mais potente. As evidências ósseas sugerem que muitos desses animais eram de sangue quente, capazes de manter uma temperatura constante mesmo em ambientes frios. Essa combinação de metabolismo ativo, ossos ocos e penas isolantes marcou o nascimento de uma linhagem diferente, a das aves. Mas o voo trouxe consigo um preço. As adaptações aerodinâmicas exigiram leveza.
Os ossos tornaram-se finos e pneumatizados com cavidades internas conectadas ao sistema respiratório. O externo se ampliou para ancorar potentes músculos peitorais e a cauda reduziu-se até se transformar em uma estrutura compacta, o pigóstilo. As mandíbulas com dentes desapareceram, substituídas por bicos de queratina. Em apenas alguns milhões de anos, a natureza havia redesenhado por completo o corpo dos antigos terópodes. O Confúcius ornis, uma das primeiras aves verdadeiras do Cretáceo inicial, já apresentava um esqueleto completamente adaptado ao voo. Não possuía dentes e tinha um bico afiado. Seu esqueleto era leve e suas asas se dobravam com precisão sobre o corpo. O voo já não era um salto ocasional, mas um hábito cotidiano, e com ele veio a inteligência. O equilíbrio necessário para voar, a coordenação das asas, a memória espacial para retornar ao ninho, tudo isso impulsionou o desenvolvimento do cérebro. Nesse processo de transição, algumas espécies ficaram à margem. Os dromeossauros, como o Velociraptor, compartilhavam um ancestral comum com as aves, mas conservaram sua natureza terrestre. Seu corpo aerodinâmico e suas penas não serviam para voar, mas para regular a temperatura e se comunicar. As penas também se tornaram uma linguagem visual. Os machos exibiam cores e formas para atrair parceiras ou marcar território. O voo não foi o único destino possível. As penas haviam adquirido múltiplas funções biológicas e sociais. O impacto dessa transformação transcendeu a anatomia. Pela primeira vez, um grupo de animais conquistava o terceiro elemento, o ar. A Terra, até então dominada por caminhantes e nadadores, foi invadida por seres capazes de se mover entre as árvores e as nuvens. Os céus do Cretáceo inicial estavam povoados por aves primitivas que planavam ao lado dos pterossauros, compartilhando um espaço que até então lhes pertencia exclusivamente. Mas enquanto os pterossauros dependiam do vento, as aves aprenderam a controlá-lo. O voo também mudou a forma de sobreviver. As aves primitivas podiam escapar dos grandes predadores terrestres, buscar alimento em áreas inacessíveis e colonizar ilhas remotas. A seleção natural favoreceu a inteligência, a visão aguçada e a memória. As aves aprenderam rotas, migrações e padrões sazonais. Nelas, a evolução havia encontrado a expressão máxima da mobilidade. O registro fóssil mostra que as aves não apenas descendem dos dinossauros, elas eram dinossauros. Os terópodes emplumados, com seu esqueleto leve, pulmões de fluxo unidirecional e metabolismo elevado, compartilham todos os traços essenciais com as aves modernas. Não foram uma ruptura, mas uma continuidade. O voo foi simplesmente a última inovação de uma linhagem que aprendera, repetidas vezes, a se adaptar melhor do que qualquer outra. O céu do Mesozoico encheu-se de silhuetas velozes e coloridas. Algumas caçavam insetos entre as árvores, outras se alimentavam de peixes nos lagos. Enquanto os gigantes herbívoros continuavam seu reinado na terra, um novo império erguia-se no ar. Os dinossauros haviam conquistado o solo, o mar e, finalmente, o céu. Mas, sob essa aparente harmonia, o planeta continuava mudando. Novas floras surgiam, os continentes se deslocavam e a diversidade atingia seu ponto máximo. O Cretáceo, a idade dourada da diversidade. O Cretáceo foi o auge da era dos dinossauros, um tempo de esplendor em que a vida alcançou sua máxima diversidade e complexidade antes do ocaso. O planeta, quente e úmido, encontrava-se fragmentado em continentes definidos. A América do Norte e a do Sul já se separavam lentamente. A África afastava-se da América do Sul. Europa, Ásia e Antártida formavam mosaicos de ilhas e mares interiores. As correntes oceânicas eram suaves, os polos não possuíam gelo e a vegetação florescia com exuberância. Era um mundo de cores intensas e de seres que beiravam a perfeição evolutiva. Durante os primeiros milhões de anos do Cretáceo, as plantas com flores, as angiospermas, começaram a se expandir. Essa revolução silenciosa transformou a paisagem e a cadeia alimentar. As florestas se encheram de aromas, néctar e frutos, atraindo insetos, aves e pequenos mamíferos. Ao redor delas formou-se uma nova rede ecológica que beneficiou os herbívoros e, com eles, seus predadores. A natureza havia inventado a beleza como estratégia de sobrevivência.
Entre os herbívoros, os hadrossauros, ou dinossauros de bico de pato, tornaram-se uma das espécies mais bem-sucedidas. Possuíam baterias com centenas de dentes substituíveis, capazes de triturar vegetação dura com eficácia impressionante. Viviam em grandes manadas e migravam seguindo os ciclos das estações. Alguns, como o Corythosaurus, tinham cristas ocas no crânio que funcionavam como trombetas naturais. Seus chamados ecoavam pelos vales como sinais sociais ou rituais de acasalamento. Na Idade Dourada dos dinossauros, o som fazia parte da linguagem da vida. Os ceratopsídeos, como o imponente Triceratops, dominaram as planícies do final do Cretáceo. Seus 3 chifres e seu enorme escudo ósseo não eram apenas armas defensivas, mas também símbolos de hierarquia e exibição. Foram encontrados fósseis de múltiplos indivíduos juntos, o que sugere estruturas de grupo e defesa cooperativa. Com uma massa de até 10 toneladas, esses gigantes herbívoros podiam enfrentar os predadores mais temidos de seu tempo e resistir a ataques diretos graças ao seu pescoço reforçado e às vértebras fundidas. Eram tão imponentes quanto disciplinados. Nos céus, as aves primitivas já haviam alcançado uma surpreendente diversidade. Algumas, como o Ichthyornis, caçavam peixes com bicos dentados. Outras, como o Hesperornis, haviam perdido a capacidade de voar e tornaram-se excelentes nadadoras. O ar e o mar estavam unidos por uma mesma linhagem. As aves já não eram uma curiosidade evolutiva, eram uma presença dominante, tão adaptada ao ambiente quanto os grandes répteis que ainda governavam a Terra. O trono dos predadores era ocupado pelos terópodes, e entre eles erguia-se o rei indiscutível, o Tyrannosaurus Rex. Com mais de 12 metros de comprimento e uma mordida capaz de exercer mais de 6 toneladas de pressão, era o resultado final de milhões de anos de aperfeiçoamento carnívoro. Seu crânio, enorme mas leve, abrigava sentidos aguçados, uma visão excelente, um olfato prodigioso e uma coordenação sensorial que o transformavam em uma máquina de caça. No entanto, nem sempre caçava. Evidências fósseis mostram que também se alimentava de carniça, aproveitando qualquer oportunidade em um ecossistema onde até os reis precisavam se adaptar para sobreviver. Mas nem tudo era brutalidade. Nas florestas do hemisfério norte, os dromeossauros, como o Velociraptor ou o Deinonychus, demonstravam inteligência e precisão. Suas garras em forma de foice podiam rasgar com facilidade, mas seu sucesso residia no cálculo. Caçavam em grupo, coordenando ataques com rapidez cirúrgica. Eram ágeis, velozes e provavelmente cobertos de penas. Eram os herdeiros mais próximos dos pequenos caçadores que haviam conquistado o ar e compartilhavam com as aves a mesma estrutura anatômica básica. Se o Tyrannosaurus Rex era a força, eles eram a mente. Nos oceanos, a competição não era menor. Os mosassauros, répteis marinhos que surgiram no Cretáceo Médio, substituíram os antigos ictiossauros e pliossauros. Seus corpos serpentiformes e mandíbulas articuladas lhes permitiam engolir presas inteiras. Alguns alcançavam 18 metros e caçavam tubarões, peixes e até outros mosassauros. O mar era um campo de batalha silencioso, onde cada espécie representava uma estratégia distinta de sobrevivência. As profundezas do Cretáceo estavam tão dominadas por predadores quanto a superfície terrestre. A flora também alterou o equilíbrio global. As plantas com flores não apenas ofereciam alimento, mas também modificaram a composição do ar, aumentando o oxigênio e reduzindo o dióxido de carbono. Os climas se estabilizaram e os ecossistemas tornaram-se ainda mais diversificados. As florestas mistas de coníferas, palmeiras e angiospermas criaram habitats para inúmeras espécies pequenas, insetos, aves, mamíferos primitivos e répteis. A base da vida se expandia e a pirâmide ecológica se erguia rumo a formas cada vez mais especializadas. À medida que o Cretáceo avançava, os continentes continuavam sua lenta deriva. A separação da América do Norte e da Eurásia isolou populações inteiras de dinossauros, que evoluíram por caminhos distintos. Na Ásia, o Tarbosaurus bataar, parente próximo do T-Rex, reinava nas estepes. Na América do Sul, os abelissaurídeos, com seus braços diminutos e crânios ornamentados, tornaram-se os caçadores supremos. Cada canto do planeta tinha seu próprio linhagem de gigantes, adaptados ao clima e à flora locais. Mas o Cretáceo não foi apenas uma era de grandeza.
Também foi um tempo de competição feroz e especialização extrema. As cadeias tróficas tornaram-se frágeis, dependentes de ciclos climáticos e vegetais precisos. Qualquer alteração, como uma seca, uma mudança de temperatura ou uma erupção vulcânica, podia desestabilizar ecossistemas inteiros. Nos registros geológicos do final do Cretáceo já se observam sinais de estresse ambiental, flutuações no nível do mar, aumento da atividade vulcânica e uma diminuição gradual da diversidade marinha. A Terra começava, sem saber, a preparar o cenário para sua próxima tragédia. No entanto, durante dezenas de milhões de anos, a vida continuou a florescer. No Cretáceo tardio, as paisagens eram de uma beleza e complexidade que o planeta jamais voltaria a conhecer. Manadas de hadrossauros atravessavam rios rasos, seguidas por carnívoros furtivos. As aves voavam entre palmeiras e samambaias. Os mosassauros emergiam das ondas em busca de presas. O céu, a terra e o mar eram um mesmo teatro de movimento contínuo. A biosfera havia alcançado seu equilíbrio mais dinâmico. O mundo dos dinossauros estava em seu ponto culminante. Eram maiores, mais variados e mais numerosos do que nunca. Seus comportamentos eram sofisticados e suas interações complexas. A coexistência com outros animais. Durante a Idade Dourada do Cretáceo, os dinossauros não estavam sozinhos. Em cada canto do planeta, compartilhavam seu domínio com uma multidão de criaturas que, embora muitas vezes relegadas às sombras dos gigantes, faziam parte essencial do equilíbrio natural. Nos céus, os pterossauros ainda reinavam como mestres do voo. Nos mares, os plesiosauros e mosassauros governavam as profundezas. E sob a terra, pequenos mamíferos noturnos teciam o futuro em silêncio. Era um planeta saturado de vida, onde cada elemento do ecossistema dependia da interação com o outro. Os pterossauros, os primeiros vertebrados a conquistar o ar, continuavam dominando os céus, embora já compartilhassem o espaço com as aves primitivas. Desde o Triássico, haviam evoluído em uma diversidade impressionante. No Cretáceo Médio, algumas espécies atingiam dimensões colossais. O Quetzalcoatlus northrop, encontrado na América do Norte, podia ultrapassar 10 metros de envergadura. Com um pescoço tão longo quanto o de uma girafa e uma cabeça afiada como uma lança, alimentava-se de peixes e pequenos vertebrados, planando por horas sobre as planícies quentes do hemisfério ocidental. Seu voo era uma mistura de elegância e poder, impulsionado por asas membranosas sustentadas por um único dedo gigantesco. Nos céus costeiros, os pteranodon, com suas cristas ósseas alongadas, cortavam o vento marinho em busca de peixes. Seu estilo de vida lembra o dos albatrozes modernos, nômades do ar que raramente tocavam o solo firme. Apesar de sua aparência intimidadora, muitos pterossauros eram criaturas graciosas e especializadas, com musculatura leve e metabolismo rápido. Alguns até desenvolveram penugens finas, chamadas de picnofibras, um tipo de penugem que ajudava a conservar o calor corporal. Era um lembrete de que a natureza continuava experimentando as mesmas soluções biológicas que haviam dado origem ao voo das aves. Enquanto isso, os mares do Cretáceo eram um reino à parte. Os oceanos cobriam grande parte dos continentes e estavam povoados por répteis marinhos de proporções titânicas. Os plesiosauros, com seus longos pescoços e corpos largos, nadavam lentamente entre cardumes, impulsionados por nadadeiras semelhantes às das tartarugas. Alguns, como o Elasmosaurus, podiam medir até 15 metros. Seus movimentos eram lentos, mas seu tamanho dissuadia quase todos os predadores. Em contraste, os pliossauros, seus parentes próximos, eram predadores ferozes, de pescoço curto e cabeça maciça, com mandíbulas capazes de despedaçar tubarões inteiros. O Kronosaurus, um dos maiores, reinava nos mares australianos como uma força imparável, devorando tudo o que cruzava seu caminho. Mais adiante no Cretáceo, uma nova família surgiu para substituí-los, os mosassauros. Provenientes de lagartos terrestres adaptados ao meio aquático, tornaram-se os predadores marinhos mais formidáveis de seu tempo. Com corpos alongados, mandíbulas articuladas e uma cauda em forma de nadadeira, eram caçadores ágeis que podiam alcançar velocidades impressionantes sob a água. O Mosasaurus hoffmanni, que deu nome ao grupo,
Ultrapassava 17 metros e possuía uma dentição de fileira dupla capaz de segurar e rasgar suas presas sem chance de fuga. Nas profundezas, o rugido do T-Rex não tinha eco, mas seu equivalente submarino chamava-se Mosasaurus. Acima do solo, as florestas tropicais do Cretáceo zumbiam com a vida dos insetos. Libélulas gigantes, abelhas primitivas e besouros polinizadores se multiplicavam ao ritmo das novas plantas com flores. A troca entre flora e insetos criou um vínculo ecológico sem precedentes. A polinização. Essa relação simbiótica transformou o planeta, acelerando a expansão vegetal e alimentando uma nova geração de herbívoros. Nos troncos, as formigas começavam a organizar colônias e os cupins construíam estruturas de terra que resistiam ao tempo. Cada criatura, por menor que fosse, desempenhava um papel na grande engrenagem da vida mesozoica. Entre as raízes e tocas, os mamíferos primitivos resistiam discretamente à supremacia dos dinossauros. Eram pequenos, de hábitos noturnos, com sentidos aguçados e cérebros mais desenvolvidos em proporção ao corpo. Alimentavam-se de insetos, ovos e pequenos répteis. Alguns, como o Repenomamus, alcançavam o tamanho de um texugo e eram ousados o suficiente para caçar filhotes de dinossauro. Embora marginais em número, sua adaptabilidade era extraordinária. Sua fisiologia endotérmica, sua pelagem e sua capacidade de dar à luz crias vivas garantiram sua sobrevivência além do fim do Mesozoico. Nos pântanos e rios, os crocodilomorfos mantinham-se como testemunhas de todas as eras. Desde o Triássico, haviam sobrevivido a cada cataclismo e no Cretáceo alcançaram novas formas. Alguns, como os Sarcosuchus imperator, mediam mais de 12 metros e podiam enfrentar até dinossauros de médio porte nas margens dos lagos africanos. Sua pele grossa, sua mordida de tonelada e sua paciência infinita os tornavam predadores perfeitos. Ao contrário dos dinossauros, sua estratégia evolutiva não foi a mudança, mas a permanência. Seu design era tão eficaz que quase não precisaria de alterações pelos próximos 100 milhões de anos. A convivência entre esses mundos, ar, terra e mar, era um delicado equilíbrio ecológico. Os pterossauros dependiam dos peixes caçados pelos mosassauros, os insetos polinizavam as flores que alimentavam os herbívoros, e os mamíferos se alimentavam dos ovos deixados pelos dinossauros. Era uma rede interdependente, uma sinfonia biológica que mantinha o pulso do planeta. A vida havia atingido sua máxima complexidade antes do fim. Mas mesmo nessa harmonia aparente, a mudança nunca cessava. As placas continentais continuavam sua deriva, abrindo novos mares interiores. Os vulcões lançavam gases na atmosfera, modificando o clima. Nas regiões polares, o calor começava a ceder. O planeta esfriava lentamente. As florestas se deslocavam em direção ao Equador e as migrações animais se intensificavam. Nos registros fósseis do final do Cretáceo, observa-se um padrão inquietante: a redução da diversidade marinha e o desaparecimento gradual das espécies de plâncton, base da cadeia alimentar. Algo silencioso e distante estava alterando o equilíbrio. Os dinossauros, alheios ao perigo que se aproximava, continuavam seu reinado com a indiferença de quem se crê eterno. Mas o solo sob seus pés estava mudando. O mundo que muda sob seus pés. O Cretáceo avançava para o seu final e a Terra voltava a se transformar. Os continentes já não eram fragmentos dispersos da Pangeia, mas corpos independentes que se deslocavam lentamente sobre um mar ardente de magma. A América do Norte se afastava da Europa, a América do Sul se separava da África, e a Índia começava sua jornada solitária rumo ao norte. A geografia do planeta mudava sob os pés dos dinossauros e com ela tudo o que conheciam. O que fora um mundo de florestas e planícies conectadas tornava-se um arquipélago de ecossistemas isolados, cada um com suas próprias regras de sobrevivência. Os mares interiores cobriam grandes extensões do continente norte-americano. O Mar de Niobrara, um oceano tropical que dividia o continente em duas metades, estendia-se do Golfo do México até o Ártico. Em suas águas nadavam mosasaurus, esperornis e tubarões primitivos, enquanto nas costas, manadas de hadrossauros bebiam junto a crocodilomorfos. Era um mundo vibrante, porém instável. As marés subiam e desciam com frequência incomum, os climas variavam violentamente
e os ecossistemas se reorganizavam a cada poucos milhares de anos. A estabilidade do Jurássico havia ficado para trás. No ar, os pterossauros gigantes dominavam o vento, mas sua diversidade começava a diminuir. As aves, menores e mais versáteis, adaptavam-se melhor às mudanças repentinas de temperatura. Algumas migravam conforme as estações, outras faziam ninhos em penhascos e costas. Na competição pelos céus, a leveza vencia a envergadura. Era um sinal de que o equilíbrio do Mesozoico começava a se fragmentar. Em terra firme, os grandes herbívoros ainda governavam os continentes. Os triceratops e anquilosauros deslocavam-se em grupos. Os hadrossauros migravam seguindo os padrões de chuva e floração. E os titanossauros, na América do Sul, dominavam as planícies abertas. Mas seu tamanho, antes uma vantagem, tornava-se lentamente um obstáculo. As mudanças climáticas encurtavam as temporadas de abundância, as florestas recuavam e os desertos se expandiam. Alimentar um corpo de dezenas de toneladas tornava-se cada vez mais difícil. Os predadores, por outro lado, pareciam prosperar. O Tyrannosaurus rex, no norte, e seus equivalentes na Ásia e na América do Sul, tornaram-se os caçadores supremos de um planeta que já começava a mostrar sinais de decadência. Seu reinado coincidiu com os últimos resplendores da vida mesozoica. Vastos ecossistemas que ainda rugiam com força, embora seus alicerces estivessem prestes a desmoronar. Os vulcões desempenharam um papel silencioso, porém decisivo. Na região que hoje conhecemos como Índia, um imenso sistema vulcânico, os TRAPS do Deccan, começou a liberar gases tóxicos e dióxido de carbono em quantidades descomunais. Durante mais de 1 milhão de anos, colunas de lava cobriram milhares de quilômetros quadrados, lançando na atmosfera nuvens de cinzas que bloquearam parcialmente a luz solar. As temperaturas globais oscilaram violentamente, primeiro aqueceram, depois caíram bruscamente. As plantas mais sensíveis desapareceram, e com elas os insetos que as polinizavam. As cadeias alimentares começaram a se fragmentar lentamente desde a base. Os fósseis do final do Cretáceo mostram um padrão inquietante, a redução progressiva na variedade de espécies. Não foi um desaparecimento súbito, mas um desgaste acumulado. Algumas espécies de dinossauros deixaram de se reproduzir no mesmo ritmo, outras migraram para regiões mais temperadas em busca de refúgio. Em alguns casos, populações inteiras se extinguiram sem deixar descendentes. O planeta parecia esvaziar-se sem que ninguém percebesse. O nível do mar também começava a baixar. As correntes oceânicas se alteravam, os mares interiores se retiravam, deixando para trás desertos salinos. Os grandes herbívoros ficavam isolados em regiões cada vez mais áridas. A umidade do ar diminuía e as florestas tropicais transformavam-se em savanas. Os ecossistemas dos quais dependiam estavam morrendo lentamente. Enquanto isso, os pequenos mamíferos e aves primitivas prosperavam em silêncio. Seu tamanho reduzido, a capacidade de se refugiar em tocas e sua dieta variada os protegiam das mudanças mais severas. No caos que se aproximava, essas qualidades seriam vitais. O futuro não pertenceria aos gigantes, mas aos discretos sobreviventes do subsolo e dos galhos. A Terra, como um todo, encontrava-se em uma transição profunda. Os registros geológicos revelam oscilações rápidas do clima, períodos de calor tropical seguidos por quedas bruscas de temperatura. Em alguns lugares, a vegetação se adaptou, em outros desapareceu completamente. Os animais, forçados a migrar, geravam conflitos por território e alimento. As evidências fósseis encontradas em Montana mostram marcas de batalhas entre grandes herbívoros, como se os recursos já fossem escassos demais para todos. A abundância havia dado lugar à competição. Apesar disso, o planeta ainda brilhava com vida. Os entardeceres do Cretáceo tardio eram espetáculos de cor e movimento. Aves cruzando o céu alaranjado, herbívoros deslocando-se em colunas intermináveis, pterossauros planando sobre mares dourados. Mas sob essa beleza, o equilíbrio ecológico estava esgotado. Os mares perdiam oxigênio, o dióxido de carbono se acumulava, a cadeia alimentar tremia, a natureza, que tantas vezes havia se reinventado, preparava-se para uma última reestruturação. Longe do planeta, no cinturão de asteroides, uma rocha de 12 quilômetros girava lentamente em sua órbita.
Um fragmento desprendido por uma colisão milhões de anos antes, viajando sem rumo para o interior do sistema solar. Durante milhões de anos, sua trajetória foi inocente, inofensiva, até que a gravidade de Júpiter a desviou apenas alguns graus. Essa pequena mudança alterou a história da Terra. Aquele corpo celeste cruzou o vazio durante milhares de anos, invisível para o mundo que o aguardava. Enquanto isso, os dinossauros seguiam sua rotina. Caçavam, migravam, cuidavam de suas crias. Os oceanos continuavam respirando, os vulcões rugindo, as florestas florescendo. Nada no planeta parecia pressagiar que o tempo dos gigantes estava prestes a terminar. O dia do asteroide de Chicxulub. Foi uma manhã como qualquer outra no Cretáceo tardio. Sobre as costas do que hoje é Yucatán, o mar brilhava sob um sol quente e o ar estava saturado de vida. Bandos de aves primitivas cruzavam o céu. Os hadrossauros bebiam nos rios e entre os manguezais, pequenos mamíferos farejavam o solo úmido. A mais de 30 mil quilômetros por hora, um asteroide de 12 quilômetros de diâmetro aproximava-se da Terra. Havia viajado durante milhões de anos desde o cinturão de asteroides, desviado de sua rota pela gravidade de Júpiter. No vazio do espaço, sua superfície ardia em silêncio. No céu terrestre, apareceu como um segundo sol, cruzando a atmosfera com uma cauda de fogo que iluminou todo o planeta. O impacto ocorreu em um instante, há 66 milhões de anos. A rocha colidiu com a península de Yucatán com uma energia equivalente a mais de 10 bilhões de bombas atômicas. A onda expansiva se propagou em todas as direções, vaporizando a crosta terrestre e lançando toneladas de rochas fundidas ao espaço. No local do impacto, formou-se uma cratera de quase 200 quilômetros de diâmetro, Chicxulub. A temperatura atingiu brevemente os 25 mil graus Celsius. Tudo a centenas de quilômetros ao redor se transformou em fogo. O mar ergueu-se como um muro. Um tsunami de mais de 1.000 metros atingiu as costas do Caribe, atravessou o Golfo do México e chegou até o que hoje é a América do Norte. As ondas avançaram terra adentro, devastando florestas, planícies e desertos. Em questão de minutos, os ecossistemas costeiros desapareceram. Os fósseis encontrados em Dakota e Novo México ainda preservam camadas de sedimento marinho sobrepostas a restos de animais terrestres. A marca geológica do dia em que o oceano se levantou contra a Terra. A energia liberada pelo impacto projetou ao espaço milhões de fragmentos incandescentes que, ao reingressar na atmosfera, incendiaram o céu. Durante horas, o planeta inteiro foi um incêndio. As florestas arderam, os ninhos se consumiram e os rios ferveram pelo calor acumulado. Em menos de um dia, a superfície do planeta se transformou em um planalto de cinzas. Os animais que não morreram pelo fogo o fizeram por asfixia. As temperaturas subiram a níveis impossíveis. O ar estava carregado de poeira e dióxido de enxofre. Era o apocalipse natural mais devastador desde o surgimento da vida complexa. À medida que as horas avançavam, a luz do sol desapareceu. Partículas de poeira, fuligem e sulfatos cobriram a atmosfera, bloqueando a radiação solar durante meses. A temperatura global caiu abruptamente. As plantas deixaram de realizar fotossíntese e as cadeias alimentares colapsaram uma a uma. Os herbívoros privados de alimento morreram primeiro, depois os carnívoros. Em poucas semanas, ecossistemas inteiros que haviam levado milhões de anos para se construir desmoronaram. Os oceanos também não escaparam ao desastre. O impacto alterou a química da água. O ácido sulfúrico proveniente das rochas vaporizadas misturou-se à chuva, tornando os mares mais ácidos. As criaturas marinhas que dependiam do cálcio, como os amonites e os corais, se dissolveram literalmente. Os grandes répteis marinhos, como mosassauros e plesiosauros, sucumbiram quando as presas escassearam. O mar, fonte de vida durante éons, transformou-se em um deserto líquido. Em terra, as imagens seriam impossíveis de conceber. As florestas ainda queimavam semanas depois. O céu permanecia sombrio, tingido de cinza e vermelho. A temperatura caiu a ponto de congelar lagos e rios. Os dinossauros menores buscaram refúgio, mas sem sucesso. A maioria pereceu pelo frio ou pela falta de alimento. Apenas alguns sobreviveram, aqueles com corpos leves, metabolismo rápido e capacidade de adaptação. Entre eles, os descendentes diretos dos dinossauros emplumados, as aves.
As evidências geológicas indicam que a poeira do impacto permaneceu na atmosfera por mais de um ano. Durante esse período, o planeta viveu uma noite global. Sem luz nem calor suficiente, a vegetação extinguiu-se quase por completo. As temperaturas médias caíram mais de 10 graus. As chuvas ácidas destruíram os solos férteis. Nesse mundo escuro, apenas os animais capazes de hibernar, cavar ou voar longas distâncias conseguiram resistir. Os mamíferos insetívoros e as aves que podiam alimentar-se de sementes e carniça tornaram-se os herdeiros involuntários da catástrofe. Nos registros fósseis, o impacto do asteroide marca uma linha visível. A fronteira KPG, uma fina camada de argila rica em irídio, um elemento raro na crosta terrestre, mas abundante em meteoritos. Essa camada, encontrada em todo o mundo, é a testemunha silenciosa do dia em que a Terra mudou de era. Abaixo dela, os fósseis abundam. Acima, quase não há vestígios. Nessa linha se extinguiram os dinossauros não aviários, os pterossauros, os grandes répteis marinhos e 3/4 de todas as espécies do planeta. A destruição foi quase total, mas não absoluta. Algumas regiões, especialmente nos polos e em áreas subterrâneas, ofereceram refúgio temporário. Ali, pequenos mamíferos sobreviveram alimentando-se de raízes, fungos e insetos. As aves mais resistentes, herdeiras diretas dos poderosos terópodes, conservaram o calor sob suas penas e migraram para regiões mais temperadas. Nelas continuou a centelha evolutiva de uma linhagem que aprendera a se adaptar a qualquer catástrofe. Quando as nuvens de poeira começaram a se dissipar, o planeta era irreconhecível. As florestas haviam desaparecido, os rios estavam secos e o ar ainda cheirava a cinzas. Mas entre os escombros, a vida persistia. Os fetos foram os primeiros a reaparecer, seguidos pelas plantas com flores mais resistentes. Depois, os pequenos animais emergiram de suas tocas. No silêncio posterior ao cataclismo, a Terra iniciava sua reconstrução. Os gigantes haviam desaparecido. Os rugidos, as pegadas e as manadas infinitas do Mesozoico desapareceram para sempre. Em seu lugar, o mundo se povoou de criaturas pequenas, silenciosas e rápidas. O último capítulo: os dinossauros que sobreviveram. Quando a poeira do cataclismo começou a assentar, a Terra ficou em silêncio. As colinas enegrecidas, as florestas queimadas e os rios contaminados eram tudo o que restava do mundo dos gigantes. O ar ainda estava carregado de cinzas, o céu permanecia cinza e o planeta inteiro parecia conter a respiração. Mas sob a terra, entre raízes e pedras, ainda pulsava uma vida tênue, a vida que se recusava a desaparecer. Os dinossauros haviam governado a Terra por mais de 160 milhões de anos, mas seu reinado terminou em questão de dias. No entanto, nem todos se extinguiram. Entre os sobreviventes havia uma linhagem discreta, leve, com ossos ocos e coração rápido. As aves, os últimos descendentes dos terópodes. Esses pequenos seres emplumados, capazes de voar e se adaptar, eram os herdeiros diretos de uma estirpe que havia começado com criaturas como o Archaeopteryx. Eles não eram os novos senhores do planeta, mas os portadores de uma chama antiga que havia sobrevivido ao fogo. O inverno global que se seguiu ao impacto durou anos. As temperaturas despencaram, as chuvas ácidas arrasaram os solos e os ecossistemas colapsaram. A maioria das espécies vegetais desapareceu e, com elas, os animais que delas dependiam. Mas as aves sobreviveram graças à sua versatilidade. Algumas alimentaram-se de sementes duras capazes de resistir meses enterradas. Outras caçaram insetos que conseguiram subsistir sob a terra. Seu alto metabolismo, isolamento térmico e capacidade de voo permitiram que escapassem dos lugares mais hostis. A linhagem das aves modernas, os neornites, emergiu desse desastre, adaptando-se a um mundo em reconstrução. Seus corpos tornaram-se menores, seus bicos substituíram os dentes e suas asas se transformaram em ferramentas de migração e sobrevivência. Em poucos milhões de anos, as aves colonizaram todos os ambientes disponíveis: florestas renascidas, desertos, pântanos e costas. Desde as sombras do cataclismo, o céu voltou a se encher de vida, mas não foram os únicos a sobreviver. Os crocodilos, descendentes antigos dos arcosáurios, resistiram ao impacto refugiando-se em águas profundas e áreas úmidas.
Seu metabolismo lento e capacidade de hibernar os protegeram do frio e da falta de alimento. Os tubarões, quase imutáveis desde o Jurássico, continuaram a dominar os mares. E os mamíferos pequenos e discretos emergiram como os novos protagonistas do planeta. O vazio deixado pelos dinossauros abriu um novo capítulo na história da vida, a Era Cenozoica. Nesse novo mundo, as aves herdaram o céu e os mamíferos a terra. As formas que uma vez foram temidas e monumentais tornaram-se fósseis pegadas petrificadas do passado. Mas os ecos do Mesozoico permaneceram vivos em cada pardal, cada águia, cada beija-flor. Seus ossos leves, respiração eficiente e instinto de sobrevivência eram heranças diretas dos antigos terópodes. Cada bater de asas, cada migração, cada canto ao amanhecer era um testemunho de que os dinossauros nunca se extinguiram completamente, apenas mudaram de forma. As evidências fósseis sustentam essa continuidade. As aves conservam mais traços dos dinossauros do que qualquer outro animal moderno. Seu esqueleto pneumático, sua pelve saurísquea, suas penas estruturais, seu sistema respiratório de fluxo contínuo e até o design de seus ovos. Geneticamente, uma galinha compartilha mais com um velociraptor do que com um crocodilo. Em certo sentido, os dinossauros continuam voando sobre nós todos os dias. Durante os primeiros milhões de anos após o impacto, a vida se reorganizou lentamente. Os fetos foram os pioneiros, cobrindo os solos devastados. Depois surgiram novas plantas com flores adaptadas às mudanças de luz e clima. Os insetos, ressurgindo de seus refúgios, retomaram a polinização. As aves, ao se alimentar dos frutos e sementes, tornaram-se suas principais aliadas. Uma nova aliança entre flora e fauna reconstruiu a biosfera do zero. Enquanto isso, os mamíferos começaram sua ascensão silenciosa. Com os dinossauros terrestres extintos, ocuparam nichos que antes lhes estavam vedados. Alguns cresceram e tornaram-se herbívoros gigantes, outros predadores. Em poucas eras geológicas, os descendentes daqueles diminutos sobreviventes se tornariam elefantes, leões, cetáceos e humanos. A história da Terra havia mudado de mãos, mas suas raízes permaneciam no Mesozoico. O panorama do planeta também se transformou. Os mares recuaram, as montanhas se elevaram e os continentes adquiriram suas formas atuais. Nas florestas úmidas, os descendentes dos dinossauros voadores diversificaram-se em milhares de espécies, aves corredoras, aquáticas, de rapina, tropicais. Cada uma levou consigo um fragmento do legado dos titãs desaparecidos. A evolução não havia apagado os dinossauros, ela os havia refinado. Os cientistas modernos reconstruíram essa herança com precisão surpreendente. Em laboratórios, o DNA das aves revela vestígios de seus ancestrais reptilianos. Nos museus, os fósseis de terópodes emplumados mostram como as asas não nasceram para voar, mas para proteger e exibir. Na pedra, o tempo preserva o relato de uma metamorfose lenta, mas irreversível, a transformação dos senhores da terra nos senhores do ar. A extinção do Cretáceo foi um fim, mas também um começo. A natureza não entende de tragédias nem de vitórias, apenas de continuidade. Os dinossauros não desapareceram. Fragmentaram-se em milhões de formas que ainda sobrevivem, invisíveis para quem não sabe olhar. Nos cantos das aves, no bater de asas sobre a água, nos ossos leves de um pardal, permanece a memória daquele mundo perdido. Hoje, cada amanhecer repete o ciclo que começou milhões de anos atrás. Quando um pássaro se eleva sobre a terra, repete o gesto de seus ancestrais mesozoicos. Quando um bando traça sua rota migratória sobre o mar, perpetua o instinto de sobrevivência que salvou a linhagem do fogo e da escuridão.